Capítulos. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Todos encontraram, irmãos? Amém? Misericórdia, eu vou esperar. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Todos encontraram? Amém. Pronto. Diz assim, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidasse de alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Oh, glória. Irmãos, glória a Deus. Por que eu fiz questão de fazer uma leitura longa? Porque eu quero separar aqui, tentar separar aqui em partes para você. Quero tentar separar em partes aqui para a sua vida. Primeiro, aqui em Gálatas, no capítulo 5, nós vamos observar o apóstolo nos orientando que há uma grande guerra espiritual nas nossas vidas. E muitos de nós, não sei se por não querer
entender, compreender por algum motivo, mas muitos de nós parece que às vezes não entende esta batalha, ou se entende e acha que ela não prevalece, que não é normal. E aí vem o apóstolo Paulo dizer para nós, mas se eu posso colocar uma mensagem um tema nessa mensagem, eu coloco da seguinte maneira: o que você tem plantado no reino de Deus? O que é que você tem plantado para o reino de Deus? Por quê? Porque Paulo, ele está falando que há uma grande luta da carne com o Espírito. Ele está dizendo, olha, o Espírito quer que eu vá para a igreja, mas a carne quer que eu vá para outro lugar. Mais ou menos isso, né? Ele está dizendo, o Espírito quer que eu ore, mas a carne quer que eu fique dormindo. O Espírito quer que eu faça obra, mas a carne quer que eu não faça. Então, é desse modelo que ele está falando, que há uma grande batalha espiritual. Ou seja, que ele começa a dizer para nós que se a gente anda em espírito, então a gente não pode cumprir a concupiscência da carne. O que quer dizer a concupiscência? Os desejos da carne. Nós não podemos cumprir os desejos da carne. Por quê, irmão? Porque agora nós não vivemos mais na carne. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, há uma grande batalha na minha e na sua vida, que a gente precisa compreender, para entender, para quê? Para a gente vencer isso. Por quê? Porque o que nós enxergamos, o que nós vemos hoje, dizíamos nós quinta-feira aqui, que na doutrina, irmãos, chega, nós precisamos deixar de dar ibope para uma igreja que está com as vestes manchadas, para uma igreja que está ali praticando atos diante do Senhor que não agrada a Ele, porque a igreja em si, irmão, ela está manchada, a igreja em si, ela está vivendo um lamaçal de pecado. E qual é o resultado de tudo isso? Satanás chega e vai vencendo a vida dos crentes. Os irmãos viram agora, por último, um pastor na Bolívia, que ele é da Universal, ele chegou a tirar sua própria vida. Ele se matou. E o querido amado Edir Macedo foi para as redes sociais dizendo, não estou nem aí, porque ele não era um homem de Deus, porque eu passei por tantas lutas e venci. Por que ele não venceu? Mas não vamos entrar no mérito de julgar o que Edir Macedo falou. Vamos entrar no mérito, irmão, de olhar que a luta é grande, a batalha. Alguma razão houve que eu não justifico, mas creio que alguma razão houve a tal ponto de levar aquele ser humano a fazer aquilo. Por quê? Porque tem muita gente que acha que o mundo espiritual, ele não existe. Ele existe, irmão. O mundo espiritual existe. E o mundo espiritual, eu hoje trabalho com uma pessoa que ela é autodeclarada umbandista, e ela diz que todos os domingos ela vai para um bando, irmão. Ela fala de todos os dias dela para mim, e ela conta os detalhes do que o diabo faz. E muitas das vezes a gente acha que o mundo espiritual não existe. Então, a igreja, querendo ou não estou dizendo que é eu, você, Aparecida, Eduardo, Jesus, não. Mas nós, como igreja, na posição de igreja, da qual nós fazemos parte, a igreja, ela está corrompida, ela precisa lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. E é isso que Paulo está dizendo. Há uma grande batalha, porque as obras da carne são manifestas. É o cansaço, é a fadiga, é a falta de amor, é a falta de perdão, é a falta, é a bebedice, a glutonaria, a inimizade, são as porfias,
envias, emulações, pelejas, dissensões, mas ele vai dizer os frutos do Espírito. Qual é o fruto do Espírito, irmão? Amor, paz, longanimidade. O que é que a gente vê hoje? A gente vê crentes mais na carne do que no Espírito. Crentes que muitas das vezes ele olha para o outro e diz: se eu pudesse, eu puxava o cabelo dela. Se eu pudesse, eu tacava a mão no tronco das orelhas dela. Se eu pudesse, eu nem falava com ela. A gente vê pessoas no meio cristão que vivem dessa maneira, enquanto a Bíblia diz aí, o fruto do Espírito é: eu preciso levar a carga uns dos outros. Ele está dizendo: o teu irmão pecou, usa de misericórdia com ele. O teu irmão falhou, não olha para o pecado dele, estende a mão para ele. Sabe por quê? Se ele errou hoje, amanhã você pode errar do mesmo jeito, amanhã você pode cair na mesma cilada que ele. Ei, e só quem faz isso, irmão, é quem tem o fruto do Espírito do Senhor. Só quem faz isso é quem ama. Só quem faz isso é quem sabe o que é perdoar. Aí ele está dizendo que a gente deve amar essas pessoas, praticar o bem e levar carga uns dos outros, e principalmente os domésticos da. Ele diz que a gente tem que fazer o bem a todo mundo, irmão, mas principalmente os de dentro da casa do Senhor. Os domésticos da fé são os de dentro da casa do Senhor. Há uma grande batalha que nós estamos vivenciando. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós somos tão falhos, somos tão falhos, medrosos, a certo ponto a gente achar que vai ficar sem alguém, né? A Paula enfrentou esses 3 dias e Deus me deu um sonho com ela, e eu me levantei chorando, porque nesse sonho eu entregava a Paula para casar com outra pessoa. E quando eu olhava para aquele homem no juvenil, ele era como se fosse um gaúcho, louro, bonito, os olhos, e eu entregando, né? Só que quando eu entregava ela para casar com esse homem, que eu chegava, ela estava sentada numa mesa, e eu via ela de olhos fechados louvando, e eu comecei a entender: Senhor, será que o Senhor vai chamar a Paula? E aquilo veio uma perda no meu coração, porque desde sexta-feira, pressão não baixa, vai para o hospital, toma medicação e não baixa aquela coisa toda, né? E a gente fica nessa peleja de medo, porque querendo ou não querendo, a gente ama, e quem ama sempre vai sentir a falta do seu próximo. Só que a gente vê hoje uma igreja, fecha parênteses, a gente vê uma igreja hoje dividida, numa guerra espiritual, numa batalha, onde nós ainda não conseguimos compreender que o maior dom, irmão, vai passar tudo. O dom da profecia, ele vai passar. O dom da cura vai passar. O dom da interpretação da língua vai passar. O dom de você orar e ressuscitar o morto vai passar. O único dom que vai permanecer é o dom do amor. Aí Paulo está dizendo isso por quê? Porque eu quero te dizer uma coisa. Se livre disso daqui, igreja, até o final da tua vida. A lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. Não tem como você escapar desta lei. Se você planta feijão, você vai colher feijão. Se você planta arroz, você vai colher arroz. Se você planta amor, você vai colher amor. Mas se você planta discórdia, se você planta dissensões, se você planta tempestade, você vai colher tempestade. Você vai colher dissensões. E aí eu pergunto para você: de que lado você está? Do lado carnal ou do lado espiritual? Jesus disse: levai a carga uns dos outros. Levai, sede misericordioso
parar de dar ibope para essas pessoas, para esses cantores, para esses levitas, para esses pregadores de renome que estão nas redes sociais, que vêm para as igrejas, cobram dinheiro, que vêm por isso, por aquilo, por quê? Porque a própria Bíblia diz, hein, dá de graça o que vocês receberam de graça. Então, se eu dou ibope para um levita, se eu dou ibope para um pastor que cobra, irmão, ei, eu estou dando audiência para uma TV que chama um pastor lá que está cobrando, ou seja, querendo ou não querendo, nós somos também culpados de forma indiretamente. Sim ou não? O filho fica ligado dentro da mãe pelo quê? Cordão umbilical. Nós somos este cordão. A gente faz parte deste reino. Então a gente precisa parar de dar ibope. A gente precisa de chegar e dizer: Senhor, lava as minhas vestes, como disse Isaías. Olha, ainda que teu pecado seja vermelho como a escarlata, mas o Senhor é soberano, é poderoso para tornar ele mais branco do que a lã e mais alvo do que a neve. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia. Eita, Deus. Eu lhe faço um desafio aqui agora. Você tem coragem de tirar sua roupa do corpo agora para dar a alguém que está ali necessitando? Talvez você vai dar um jeito, de qualquer jeito, mas não vai tirar sua roupa. Talvez, se você tiver 1 quilo de feijão agora, você é capaz de dar aquele quilo de feijão para alguém que está precisando, ou a primeira coisa que você vai dizer: mas pastor, eu tenho que pensar também em mim. É ou não é? E aquela viúva pensou nela ou pensou no profeta? Que foi que ela disse: eu só tenho um punhado de... Que foi que ele disse para ela: vai, faz primeiro um bolo para mim, depois para ti e para o teu filho, e assim vai bem. Quem de nós? Então às vezes nós queremos falar de amor, se nos falta amor. Às vezes nós queremos, por isso que, irmão, que me perdoe a expressão que da palavra, muitas das vezes nós somos crentes hipócritas. Nós somos crentes fingindo que diz que ama, mas não ama. Na primeira oportunidade a gente fala mal do nosso irmão. Na primeira oportunidade a gente crucifica Cristo na vida dele. E Paulo dizendo: ei, eu quero que vocês façam uma coisa: carreguem a carga uns dos outros. Sabe com o quê? Com espírito de mansidão. Com espírito de mansidão. Porque a verdade é que hoje nós buscamos mais as coisas da carne, nós buscamos mais as coisas que satisfazem os nossos desejos, irmão, do que as coisas do Espírito, do que as coisas de Deus. Você está achando que alguém viu aquele pastor profetizando terça-feira para mim, dizendo que Deus ia me preparar e me arrebatar? Aquela oração ali, eu já faço há mais de 10 anos. Senhor, me arrebata porque eu quero conhecer o céu. Deus só falou confirmando, porque eu creio que um dia, eu até já preparei a minha esposa, se um dia você me vê deitado no chão frio, né, faz um teste alguma coisa, porque é nesse dia que Jesus me arrebatou, mas eu não morri. Porque, irmão, se tem uma pessoa que quer ver as coisas do céu, sou eu. Se tem uma pessoa que quer ver as maravilhas do céu, sou eu. Se tem uma pessoa que quer ver o reino de Deus, sou eu. Por quê? Porque, como foi dito aqui pelo irmão Francisco, cada um de nós temos falha, cada um de nós temos defeito. Mas, irmão, às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas estamos desviados. O coração está afastado de Deus. Você lembra da passagem do filho pródigo? Quem lembra? Você lembra do filho mais velho?
Quando o filho pródigo voltou, o que foi que o filho velho disse para o pai? Pai, desde o começo eu estive com o Senhor, mas nunca o Senhor me deu uma festa como o Senhor está dando para ele. Ou seja, ele serviu o pai durante todo o tempo que estava com ele, mas na hora certa o coração estava longe do pai, porque ele estava interessado em alguma coisa. Eu vivo falando de Abinadab, irmão. O que adianta a gente ter a presença e não valorizar a presença? O que adianta a gente ter a arca e não honrar a arca? O que adianta a gente estar com a arca dentro de casa e menosprezar ela? O que adianta? Paulo falando essa batalha espiritual, os sinais acontecendo, tudo em curso ao mesmo tempo. Eu até hoje, nos meus neurônios que queima pouco, eu estava pensando, Jesus será assim um dos brasileiros, vai ser um dos ajudadores da marca aqui da Beija, porque estão querendo tornar o Pix, né? No BRICS, BRICS, não é o nome, meu Deus, é o nome, BRICS Mundial, nomezinho assim. E será assim um dos brasileiros vai ajudar nesse projeto aí, né? Mas tudo acontecendo, irmão. Os sinais acontecendo. Onde nós estamos? Que posição nós temos tomado? Que posição nós temos nos direcionado para que possamos mostrar a igreja, porque o Senhor Jesus disse: ei, quando eu voltar, está lá em Tessalonicenses, você abre lá para você ler capítulo 3 em diante, ele vai ler: quando eu voltar, eu quero apresentar uma igreja, não uma igreja corruptível, mas eu quero apresentar uma igreja irrepreensível, imaculada, uma igreja sem mancha, uma igreja sem nenhum tipo de pecado. Eu quero apresentar um povo santo, glória. É por isso que Jesus disse: ei, eu vou vir buscar um povo no meio de um povo. Irmão, cada um de nós temos que buscar com seriedade esta salvação, porque ele está dizendo: é um povo no meio de um povo. Todos nós que estamos aqui, se Jesus voltar agora, qualquer um de nós pode ficar, porque no meio dessa grande multidão Jesus vai fazer a peneira, ele vai peneirar, e aquele que tiver aprovado ele leva, mas o que não tiver aprovado ele fica. Então nós temos que nos preocupar com a nossa salvação. Valoriza a tua alma, valoriza a salvação, valoriza aquilo que Jesus te deu, valoriza o presente glorioso que Ele nos entregou, onde Ele está dizendo: ei, Deus não se deixa escarnecer, porque o que o homem semear, isso também ceifará. Como eu já falei, tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então a minha pergunta é: o que você tem plantado no reino de Deus? Porque eu não estou vendo, mas aquele que vê todas as coisas, ele sabe o que você tem plantado no reino dele. Eu não conheço o plantio que você tem plantado, mas aquele que conhece e sonda os nossos corações, ele sabe o que você tem plantado no oculto da sua alma. Aleluia. Então, essa igreja precisa ser lavada, remida, santificada pelo sangue de Cristo Jesus. E ele ainda continua nos exortando e dizendo: olha, e não se cansem de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver
desfalecido. Irmão, ele está dizendo: olha, nunca deixe de fazer o bem, faça o bem em todo tempo, oportuno ou não oportuno, faça o bem. Faça o bem. Fazer o bem é tu tentar se importar com teu irmão. Está bem? Teu irmão está precisando de algo. Às vezes você acha, por que eu pergunto? Estão todos bem? Porque às vezes uma pergunta dessa, irmão, é o que alguém está precisando ouvir. Às vezes tem pessoas que a carência dela não é financeira, a carência dela é espiritual. Às vezes ela precisa só de um ombro amigo. Aí às vezes a gente, por isso que nós temos que nos policiar, irmão. Porque que muitas das coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Pode ser uma aprovação de Deus, pode ser uma aprovação do diabo, pode ser uma aprovação ocasionada por você mesmo. Mas por quê? Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. E por que talvez a gente está colhendo agora um montão de coisa? Será se lá atrás a gente plantou coisas boas? Será se lá atrás a nossa semente foi boa? Porque, irmãos, o papel do reino de Deus sempre ele é investido. Se você ler Gênesis capítulo 3, depois que Adão e Eva pecam, lá no Éden tinha uma figueira. Aí eles pegaram a folha da figueira para fazer roupa. Quando os olhos se abriram, não foi assim? Ou seja, a figueira serviu a eles. Mas no Novo Testamento, quando Jesus foi atrás de um figo, a figueira estava o quê? Vazia. Aí Jesus disse assim: olha, pois pegue o machado e passe machado nela. Aí veio lá o agricultor e disse: Senhor, me dá só mais um ano que eu vou tratar, eu vou preparar a terra. Ou seja, agora no velho a figueira serviu ao homem, mas no novo a figueira está servindo ao homem. O velho ele precisou que da figueira, da folha, mas agora aquele que é a própria figueira, Jesus, vai dar mais um ano de misericórdia. E o que a Bíblia diz, que Deus não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar, para nos purificar. Ontem, depois que eu cheguei do hospital, sentei um pouco ali fora, aí estava falando com os irmãos, chegou um senhor, e a gente começou a conversar. Eu disse para ele: irmão, você já viu como os tempos estão mudados? Como tudo muda? Aí eu dei um exemplo para ele. Você já viu que às vezes dentro de uma casa tem 10 pessoas? Essas 10 pessoas são crentes, mas um é da Batista, o outro é pentecostal, o outro é universal, o outro é assembleano, o outro é não sei o quê. Aí a Bíblia diz que quem age na vida de todos é um só Espírito. Mas como é só um Espírito se dentro de uma casa está todo mundo dividido? Porque um é batista, o outro é assembleano, o outro é universal, o outro é pentecostal, o outro é não sei o quê. Como? Não me pergunte, porque eu não tenho essa resposta, eu estou em busca dela. É o que eu estou perguntando ao Senhor. Eu estou em busca dessa resposta, porque eu não consigo entender. Porque, por exemplo, ora, se minha família está aqui, automaticamente, né? Se eu estou aqui com a Paula, automaticamente a minha família está. Então, eu louvo a Deus, irmão, né? Que a minha família me acompanha. Só tem dois que, eu entendo que é o meu pai, que ele foi o primeiro a aceitar Jesus e da Assembleia, né? Então eu entendo e compreendo que há essa doutrina forte dentro dele, né? E o outro também passou um período conosco, mas o Senhor soprou para um outro lugar que é o Samuel, mas o restante todos me acompanham. Por quê? Porque eu entendo que se há um Espírito, esse Espírito age na vida de todos. Mas você já parou para imaginar isso?
que hoje é todo mundo dividido, mas é todo mundo cultuando mesmo Deus. Há uma lógica nisso, irmão. Eu estou orando pedindo ao Senhor essa resposta. Então, Paulo vem nos ensinar. Paulo vem ensinar para nós, irmão. Olha, se você voltar um pouquinho no capítulo 5, ele vai dizer assim, no verso 14: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que eu faço essa pergunta? Você tem amado o seu próximo como a você mesmo se ama? Não, irmão. A gente não pode fugir de uma palavra dessa. A gente não pode fugir do momento. Eu sei que hoje eu não estou arrancando teu glória. Olha que eu sou pregador avivalista, pentecostal. Hoje eu não estou arrancando teu glória. Mas a gente não pode escapar de uma palavra dessa. Por quê? Porque não adianta uma igreja estar manchada, Jesus voltar e a gente ficar. Como eu já disse, não é eu, não é você não, mas nós como parte da igreja. Se a gente ficar, irmão, o cenário é propício. Você consegue enxergar que está tudo tão difícil de se viver aqui nessa terra? A falta de amor, a falta de perdão, a caristia, o amor esfriando como foi louvado. Mas o que foi que o louvor disse? Nós somos um povo. Nós somos os remanescentes que precisamos fazer a diferença. Você lembra no hino 341 da Abisão? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. Nós temos que ser esse povo forte. Eu procuro, irmão. Eu sou carne. Eu sou falho. Mas eu procuro me fortalecer. Quando eu tive esse sonho com a Paulo, eu disse: Deus, me fortalece. Porque a tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem antes não revelar os teus servos. Não sei se vai acontecer ou não. Vou orar para que não aconteça agora. É isso que a gente precisa entender. Não é a gente se achar que é forte, irmão. Não é a gente se achar que vem para a igreja, que está na igreja. Não. Todos os dias precisamos pedir misericórdia ao Senhor. Todos os dias precisamos pedir perdão ao Senhor. Todos os dias precisamos descer na oraria dele e dizer: a Deus, eu não quero viver na carne, eu não quero fazer e cumprir as concupiscências da carne, não, mas eu quero andar no Espírito, eu quero o fruto do Espírito, Senhor. Eu quero amor, eu quero paz, eu quero longanimidade, eu quero bondade, eu quero fé, eu quero mansidão, eu quero, meu Deus, amar o meu próximo, estender a mão naquilo que eu posso estender, ajudar naquilo que eu posso ajudar. Irmão, essa é a marca de uma verdadeira igreja. Aqueles que mostram ao mundo os frutos do Espírito na sua vida. Essa é a marca de uma verdadeira igreja. Aleluia. Essa é a marca de quem mostra que quem tem Cristo na sua vida. E ele diz: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Leve a carga, irmão. A carga do teu irmão está pesada. Estende a mão, ajuda ele a levar um pouquinho. Pergunta a ele se ele está precisando de ajuda. Irmão, eu estou aqui com uma carga aqui, a minha está pesada, mas eu não consigo levar. A tua como é que está? Não, a minha está quase, eu estou quase tombando, cai, mas me dá um pouquinho da tua aí. Se a gente for perguntar aos crentes hoje, Deus me livre, eu não quero a carga do meu irmão não. Já basta a minha. Está bom demais. Oh, irmão. É por isso que eu digo que a gente não pode fugir desta palavra. Eu sei que essa palavra às vezes gera
Uma palavra como essa gera um certo comichão em alguém, mas precisa ser pregada, precisa ser anunciada. Aleluia, Deus. Porque é essa batalha que nós vivemos e nós vamos viver até o último dia das nossas vidas, irmão. A batalha da carne com o espírito. Essa batalha. Eu sei que tem coisa que dói, eu sei que tem coisa que é difícil, mas Jesus vai passando ali naquela cidade e o jovem disse: Senhor, deixa eu te seguir. Aí Jesus: pois não, segue. Só que Jesus, o meu pai morreu, deixa eu enterrar meu pai, quando eu voltar eu te sigo. Aí Jesus disse assim para ele: ei, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus estava dizendo: a oportunidade é hoje, é agora. Estou passando aqui, não vou mais voltar por esse caminho. Irmãos, tem oportunidade na nossa vida que ela é ímpar. Ela não volta a segunda vez. Ela é ímpar. E a oportunidade de nós nos arrependermos é hoje. É hoje. Aleluia. Às vezes a gente tem coragem para tudo, irmão. Tem gente que tem coragem de enfrentar um leão, tem gente que tem coragem de enfrentar um urso, tem gente que tem coragem de enfrentar um bandido com a arma na mão, mas tem gente que não tem coragem de enfrentar o Senhor. Ei, irmão, que me perdoa. Ei, irmão, tu pode me perdoar. Algum dia eu pensei mal de você, algum dia eu disse assim algo, mas isso. Não. Satanás vai travando, irmão. Quem libera perdão tem paz na sua vida e no seu coração. Quem não libera perdão vive oprimido no seu interior, vive oprimido na sua alma, com inquietação, com a mente pesada. Mas quem libera o perdão adquire a paz do Senhor. Essa paz que traz cura, que traz libertação. Essa paz que traz mudança. Jesus estava dizendo isso, usando o apóstolo Paulo. Veio à igreja de Gálatas. Saiam da carne, vivam no Espírito. Busquem uma vida no Espírito. Busquem o gozo, busquem a paz, busquem esperança, busquem alegria, busquem estar no Espírito. Aprenda a ter misericórdia. Jesus disse: ei, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque deles será o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Aí você olha para uma igreja que o pastor vai para a rede social e dizer: eu não estou nem aí porque ele se matou. Mas uma multidão serve ao nome desse. Uma multidão está lá, irmão. Como que eu prego amor e eu estou dizendo que eu não estou nem aí porque o pastor se matou? Como que eu posso expressar o amor se eu expresso uma palavra dessa? Porque no mínimo, se ele tem a opinião dele, mas no mínimo era para ele ter ficado calado, quieto. Então nós, irmãos, nós precisamos amar. Nós precisamos lavar os nossos velhos. Não, pastor, porque eu já tomei banho, minha roupa está bem limpa, não tem nada manchado. Não estou dizendo com as roupas físicas, não. Estou dizendo as roupas que você veste no seu interior. Você precisa lavar. Você precisa purificar o seu altar. Às vezes nós queremos cobrar de Deus, irmão, milagre, providência, salvação, bênção para as nossas vidas. Mas a pergunta é: o que nós temos dado para Ele? Você entende essa palavra? Você entende isso? A gente quer cobrar de Deus como se Deus fosse obrigado a fazer algo por nós. Ei, quem merece salvação não é Deus, irmão. Quem merece salvação somos nós.
nós que estamos aqui dentro sentados, ainda que a gente pregasse de 5 da manhã até meia-noite e me dasse outro dia, ainda assim não pagaria o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Porque tu já imaginou que Cristo morreu pelos nossos pecados, por aqueles que a gente comete agora e por aqueles que a gente ainda nem cometeu, que vai cometer, mas ele já morreu para nos perdoar? Tu entende que amor é esse? Tu entende que glória é essa? Tu entende que Jesus morreu por aquelas vidas que ainda nem existem, ainda vão nascer, mas ele já morreu para perdoar? Tu entende isso? Como é grande o amor de Deus? Que amor lindo é esse, irmão? Tu entende que Jesus foi para a cruz no meio de 2 ladrões? Tu entende que Jesus, aquele povo estava ali? Tu entende que Jesus morreu pelo drogado, pela lésbica? Que Jesus morreu pelo fedorento, pelo assassino? Tu entende isso, irmão? Onde eu e você, a gente não teria coragem das nossas vidas, nem do nosso filho. Mas Jesus foi lá. Aí você pode dizer assim: olha aí, que bênção. Eita, Jesus, irmão. Acabou de me escolar, olha aí. Deixa aí, irmão. Tu entende que Jesus, ele foi para aquela cruz, morreu. Ele disse assim: ei, eu preciso ir. Eu preciso entregar a minha vida por você. Se eu não entregar, você não terá salvação. Tu entende isso, irmão? Mas muitas das vezes a gente olha para o irmão, tomara que ele se ferre, não estou nem aí. Que ele pague o preço, que ele pague isso, que ele pague aquilo, que aconteça isso com ele. E aconteceu, todo mundo olhando para o meu pé, porque assim, saiu. Ou você está olhando para Jesus? Porque minha calça poderia rasgar aqui agora. Você veio com o coração voltado para olhar as minhas vestimentas, ou você veio com o coração voltado para olhar para Jesus? Porque quando eu olho para Jesus, eu não enxergo o que está acontecendo com o irmão. Eu posso até ver, mas eu não vou me importar com o que está acontecendo, porque eu vim para adorar o Senhor. Olha como Deus é lindo, irmão. Acontece um pequeno exemplo para a gente dar um exemplo da igreja. Então, as coisas do mundo são falsificadas. Olha o pastor Deus sendo usado pelo Senhor. Foi usado por Deus poderosamente, irmão. As coisas do mundo, elas são falsificadas. Mas as coisas de Deus, elas não são falsificadas. As coisas de Deus, elas são eternas. Satanás falsifica tudo, mas o sangue de Cristo não falsifica. Foi eterno, é eterno. O Senhor é eterno para sempre. Então, o Senhor está dizendo: misericórdia quero, e não sacrifício. Aprenda a ter misericórdia. Você pode se colocar de pé nessa noite.